Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Freire, sou psicóloga clínica e este aqui é o nosso lugarzinho para conversarmos sobre saúde mental, autocuidado e muitas outras coisas, ok? Eu quero, antes da gente iniciar o assunto, agradecer a quem já está se inscrevendo. É uma coisa que eu sempre falo com os clientes, a gente comemorar nossas pequenas conquistas e o nosso canal já tem 30 inscritos. Na verdade, se eu não me engano, tem 35 inscritos da última vez que eu visualizei. Então, estou muito feliz que já esteja assim dando os seus passinhos, porque o que eu quero aqui é justamente conversar com vocês, falar sobre saúde mental, falar sobre assuntos que sejam pertinentes, importantes, para que você possa estar se cuidando, para que você possa notar os sinais de quando estiver adoecendo. Então, o nosso assunto de hoje, eu vou até pegar esse gancho, não vou intencionar, mas eu vou aproveitar, é justamente responder uma pergunta que é: quando eu devo procurar uma ajuda profissional? E aqui eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir. Eu acho que eu mencionei alguma coisa no nosso vídeo anterior, se eu não estiver enganada. E aí eu quero trazer justamente essa pergunta para a gente entender melhor qual é o melhor momento para procurar a terapia, qual é o melhor momento para procurar um profissional. E assim, tem uma coisa que é muito importante destacar. Você procura um psicólogo, fazer terapia, em qualquer momento da sua vida que você achar pertinente, importante, tá? O que eu for colocar aqui não quer dizer que, obviamente, eu não vou conseguir falar sobre tudo. Então não quer dizer que se eu não mencionei alguma situação que se você se encaixa, quer dizer que você não possa procurar. Então, fica livre à vontade de procurar a terapia em qualquer momento da sua vida, em qualquer idade. O importante que eu quero frisar aqui é que tem alguns pontos que seria interessante de considerarmos quando formos nos questionar nisso, né? De realmente trazer isso aqui e pensar, poxa, acho que esse já é o momento, né? Acho que já está a hora de eu ir atrás de um profissional para que não se agrave lá futuramente. Então, um primeiro ponto que eu quero trazer aqui, de quando você deve, não vou dizer deve, né? Nós psicólogos, a gente tenta tomar cuidado para não falarmos de forma muito generalizada, de uma forma muito ampla, né? Meio que obrigatório, nada você tem que procurar. Mas são pontos importantes que a gente deve levar em consideração para que, opa, esse é o momento. É o momento de eu procurar ajuda, é o momento de eu me cuidar e tudo mais. E aí eu vou trazer esses pontos que eu anotei aqui no meu caderninho e de vez em quando eu vou ficar olhando para ele porque eu esqueço das coisas, tá? Mas é isso. E o nosso primeiro ponto é observar eu vou colocar numa ordem que é do mais óbvio para o não tão óbvio assim, tá? Então, começar por aquilo que já é bem evidente, você já geralmente é mais. As pessoas estão mais conscientes de que é o momento, mas eu também quero falar de algumas outras situações que não se considera fazer terapia, e aí eu acho importante trazer para cá. Então, qual é o mais óbvio, mais, vamos assim dizer, nítido de que quando você deve procurar a terapia? É justamente quando você apresenta sinais e sintomas extremos. Eu acho que foi esse ponto que eu trouxe no outro vídeo. Então, quando você se perceber que existe muitos sinais, sintomas que estão para além da normalidade, né? E eu vou pontuar alguns pontos para você entender melhor o que eu quero dizer com isso, aí já é o momento de você procurar a terapia. Então, que sinais e sintomas são esses que eu estou falando? É justamente quando, por exemplo, você já não consegue mais exercer, viver a sua vida como você vivia anteriormente. Então, você sofre muito para viver aquilo que você normalmente estava vivendo. Então, a sua rotina é extremamente afetada, você não consegue cumprir com as suas responsabilidades e compromissos, o seu lazer não é mais algo prazeroso, se torna, enfim, desinteressante, desmotivador, ou até um fardo mesmo. Você, por exemplo, adora sair com a sua família, mas em um determinado momento da sua vida isso começa a ser um fardo,
porque não é porque não seja prazeroso estar com eles, mas fazer esse exercício de sair de casa, de pensar como se comportar socialmente, te cansa. Então, são alguns sinais já de extremos de que acontecem nesses momentos. Então, choro frequente, crises de ansiedade, crises de pânico. Outros sinais muito comum que é importante são sinais físicos, que são sintomas físicos que você geralmente não tem nenhuma correlação com a sua saúde física, né? Então, problema com enxaqueca, tensão muscular, problemas intestinais. Então, são coisas que não se encontram. Você faz exame, você vai ao médico, toma medicação e não se resolve. Porque muito provavelmente está mais ligado com sintomas emocionais, com questões emocionais. Um outro ponto que eu quero colocar aqui é justamente a mudança de humor e também as mudanças de comportamento. Então, você é uma pessoa extremamente extrovertida e aí passa a ficar mais reclusa, passa a ficar menos, a conversar menos, a se isolar socialmente, ou é uma pessoa, enfim, que não que na verdade é introvertida, que é mais na sua, ou que geralmente é mais tranquilo, e no final acaba que você começa a apresentar muitos episódios de raiva, de irritabilidade, muitos episódios de agressividade mesmo, e não tem uma causa aparente. Às vezes até mesmo um descontrole emocional que não condiz com aquela situação, né? Então, por exemplo, você gritar com o seu filho porque ele errou na hora da atividade. Você está lá ensinando ele a uma conta de matemática, ele erra ali porque tem um certo... Tá aprendendo, né? Então a gente vai cometer erros no aprendizado. E você grita com ele, você perde toda a paciência. Então é um sinal muito importante, porque para aquela situação faz sentido eu gritar com meu filho. Em outros momentos que eu estava ensinando a disciplina para ele, eu gritei, eu fugi, né, da situação, né, eu acabei me descontrolando. Então são sinais muito importantes de serem considerados, que por mais que eu diga que seja óbvio, algumas pessoas às vezes não consideram. Algumas pessoas, principalmente quando está vivenciando isso, não percebe que é um adoecimento. Então todos esses sintomas, sinais que você percebe uma maior intensidade da presença deles, né? Então uma coisa que aparecia esporadicamente, maior intensidade, né? Uma coisa que tinha um certo nível de controle, um certo nível de vamos assim dizer, de percepção, e aí se intensifica, se agrava, né? Aquela ansiedade que era um pouco assim, nossa, tô me sentindo ansiosa, mas tá tudo bem, tá tudo no controle, eu tô conseguindo lidar com ela, mas agora eu tô tendo crises de pânico, eu tô tendo crises de choro, e eu já não consigo mais controlar aquilo que antes eu controlava. Ou, além do aumento da intensidade, aumento da frequência. Então, uma coisa acontecia uma vez ou outra, em situações muito esporádicas, começa a ser muito mais frequentes. Então, todos os dias eu tô chorando no final da noite, todos os dias estou tendo dificuldade para dormir. Antes eu evitava algumas situações sociais, né, alguns contextos sociais, agora eu estou evitando todos os contextos, não quero ir para mais nenhum lugar. Então você vê a intensidade daquele sintoma, daqueles sinais que estão principalmente prejudicando a sua vida. Então olha para a frequência, olha para a intensidade daquilo, se está acontecendo muito mais vezes e se está sendo muito destoante da situação em si. Né? Então ela grita de uma forma que não parece não ser sobre aquela situação. E geralmente não é sobre aquela situação específica. Mas não convém aqui. A gente não vai falar sobre isso aqui nesse momento. Um segundo ponto que eu quero colocar são considerar as mudanças significativas da nossa vida. Às vezes a gente não leva em consideração isso, principalmente as que são positivas. Porque as que são negativas, a gente tem
é mais visível, porque a gente sabe que, por exemplo, quando a gente está passando pelo luto, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir meio perdido, a gente vai ter sentimentos e sensações que a gente associa como uma coisa negativa. Então a gente tem uma noção melhor e aqui em determinados momentos que falam de situações de mudanças na nossa vida que são negativas para nós, a gente tem mais clareza sobre procurar terapia. Mas e as positivas? Aquilo que acrescenta, aquilo até mesmo que era desejado. Como é que a gente lida com elas? A gente sempre vai lidar de forma harmoniosa, de forma prazerosa? Nem sempre não. E cabe aqui ser um ponto de observação, cabe aqui ser um ponto que a gente deve levar em consideração. Então, por exemplo, casamento. Você, principalmente se você morava com os seus pais e da casa dos seus pais você vai morar com seu cônjuge. Porque existe uma mudança de você sair de um contexto familiar para ir já inserido em outro contexto familiar. Não quer dizer que sozinho eu morava sozinho e aí eu agora tô casado, tô junto e aí quer dizer que eu não vou sofrer com isso. Não é isso. Sofre também. E também é um ponto de atenção pra gente observar se a gente está respondendo bem ou não. Mas quando eu quero trazer contexto familiar, essa mudança de contexto familiar, eu quero trazer também os aspectos que são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sair de casa, é meio que sair do contexto familiar, né, dos seus pais, dos seus irmãos, principalmente se você for um filho muito apegado aos seus pais, então é um contexto de luto, entre aspas, porque você está saindo daquela família, vai mudar toda a rotina, vai mudar toda a interação, e está indo para um outro contexto familiar que você está começando a construir. Então, saindo de um contexto estabelecido para um que vai ser construído. Então você vai ter experiências que você vai viver de uma forma simultânea, né? Esse momento de luto entre aspas, e esse momento de construir um novo vínculo dentro de um mesmo lar. Então, é um ponto também de atenção. Então, casamento, gravidez, né? Às vezes a gente considera gravidez, existe... Eu não trabalho, mas já ouvi falar e eu conheço alguns profissionais que trabalham com o acompanhamento psicológico, é o pré-natal psicológico que chama. Vou até deixar aqui a dica, se tiver alguns pontos aqui, por exemplo, pré-natal psicológico, que vocês estiverem interessados de saber mais informações, me pergunte que depois eu mando para vocês alguns profissionais de referência que eu tenho, tá? Então, a gente desconsidera, né? Tem todo um pré-natal que é direcionado, mas não existe um pré-natal psicológico na rede pública, se eu não me engano. Acho que não existe, não. E aí tem profissionais que trabalham, mas é pouco falado. Então é importante a gente levar isso em consideração. Gravidez, puerpério também, também a gente levar em consideração outros contextos familiares, outros contextos, né, outras situações, mudanças de cidade. Eu já morei com amigas no período do cursinho, faculdade, e assim, a gente sempre tinha uma menina nova, né, sempre a gente tinha alguém saía, entrava outra. E eu lembro que eu não vou dar muitos detalhes, né, porque não se refere a mim, sobre outra pessoa, mas eu lembro de uma amiga que não se adaptou, mudou de cidade. A rotina da vida dela na cidade X era de uma forma que ela não conseguia ter na cidade onde a gente estava morando. Então foi muito pesaroso para ela. Tanto é que ela acho que ela não chegou nem a ficar um ano com a gente. Então a gente deve levar em considerações também essas mudanças de cidade, mesmo que sejam cidades próximas, mesmo que sejam cidades que, vamos lá, uma viagemzinha de 2 horas você consegue, mas a gente tem que levar em consideração o contexto da rotina daquela pessoa, o que muda para ela, porque vai ter coisas que ela não vai ter na outra cidade, vai ter, enfim, dificuldades a mais, né, desafios a mais, porque se for para um contexto totalmente desconhecido, ela vai ter que aprender onde é que fica cada lugar, vai ter que resolver cada BO que aparecer, enfim, a gente tem que levar isso em consideração.
né? E várias outras situações que aqui eu só quero ilustrar algumas para dimensionar de como essas mudanças, mesmo quando é positiva, você está se mudando porque conseguiu um trabalho novo, você está se mudando porque está estudando, enfim, está construindo sua família, essas mudanças são muito importantes, porque elas mudam o contexto. E mudar o contexto impacta o nosso emocional, impacta a nossa percepção da vida, nossa percepção de futuro. Então a gente tem que levar em consideração para que não venha se tornar um adoecimento, tá? Um outro ponto que eu quero trazer aqui são estresses contínuos de longo período. O que eu quero trazer com isso? É muito comum, e eu já vi alguns relatos, já vi alguns comentários a respeito disso, de algumas pessoas começarem a não entender porque não estão dando mais de conta de algo que elas conseguiam lidar bem, mesmo que fosse estressante. Então imagina uma pessoa que trabalha há 10 anos no mesmo lugar. E esses 10 anos sempre foi um ambiente tóxico, problemático e que, enfim, tinha muitas queixas em torno disso. Mas era onde você trabalhava e você conseguia lidar com esses estresses diários. Se bem que, um certo dia, você começou a ter uma crise de choro antes de chegar no trabalho. Você começou a se sentir mal antes de chegar ao trabalho. A acordar extremamente ansioso porque vai ter que ir para aquele trabalho. Então, nossa, eu tô indo para o mesmo ambiente de sempre. Por que que eu não estou aguentando esse ambiente? O que está acontecendo comigo que eu estou me desesperando, que eu estou me angustiando? Não só para o trabalho, mas contexto familiar. Você, na sua casa, não tem nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de diálogo, existem muitos estresses, existem muitos conflitos e em determinados momentos você se pega evitando a família. Você se pega se isolando cada vez mais no seu quarto, se sentindo amedrontado, se sentindo, vazio, sem entender o que está acontecendo. Poxa vida, é a minha família. Sempre foi assim. Por que que agora eu estou me sentindo mal? Porque, independente de qual seja o estresse, todo estresse, o corpo tem um limite. Quanto mais tempo, né, imagine um elástico, que você vai esticando ele ao longo do tempo. Tem algum momento que aquele elástico vai chegar no limite dele e ele vai se romper. Então ele tem uma elasticidade que você pode ficar puxando, que você pode tensionar, que vai responder bem, que ele vai voltar ao seu estado normal. Quando você soltar aquele elástico, ele volta ao seu estado normal. Agora imagine situações que estica esse elástico de uma intensidade tão grande, de uma forma tão pesada, que se rompe de imediato. Ou aquelas situações que o elástico vai se esticando, se esticando, esticando, se esticando, e com o tempo a elasticidade vai se perdendo. Então note, faz sentido em algum momento seu corpo não responder dessa forma? Né? Você está ali estresse sobre estresse e mais estresse, seu corpo está respondendo, a sua mente está respondendo da forma que pode responder. Mas a gente não está respondendo a um estresse, a gente não está respondendo a um contexto problemático para permanecer. A gente está respondendo para poder em algum momento se livrar dele. Quanto mais tempo a gente fica nele e vai continuar nas mesmas estratégias que a gente está adotando, mais a gente vai adoecer. Mais esse elástico em algum momento vai se romper. Então é importante você se observar, principalmente cuidadores, que tá ali 24 horas do seu dia cuidando de alguém. Essa pessoa precisa ser assistida, é um dos públicos que mais se tem um suporte, né, digamos assim, porque basicamente é só ela com aquela pessoa, e aí quem é que cuida do cuidador? Questões de ambientes de trabalho extremamente tóxicos também são bastante adoecedores, mesmo que você no início saiba lidar com eles, né? Conflitos familiares, né?
Principalmente, gente, muitas pessoas acham que pessoas que, por exemplo, vivenciam abusos, seja qual tipo for, ela tem ciência. Nem sempre. Nem sempre vítimas de abuso, elas têm ciências de que estão sofrendo violência. Então é importante isso ser levado em consideração e que, se você está me ouvindo nesse momento e se percebe nisso que eu estou falando, de você levar em consideração isso para buscar ajuda psicológica e, se está sofrendo violência, também ajuda enfim, de órgãos que possam intervir no seu caso para que você não permaneça nessa situação, tá? A terapia, ela não é para você tolerar mais estresses, mas para que dê mais espaço para que você possa processar tudo o que está acontecendo para sair desse estresse, para sair dessa situação que é extremamente problemática. Isso é uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui registrado, tá? Uma outra coisa que eu quero colocar aqui já estamos aqui finalizando o vídeo, mas só para colocar aqui alguns pontos. Tem duas perguntinhas que são comuns de serem feitas, que é justamente quando procurar um psicólogo, quando procurar um psiquiatra, e se terapeuta e psicólogo é a mesma coisa, né? Ou se psicólogo e psiquiatra é a mesma coisa também. Primeiro, psicólogo e psiquiatra são psicólogo, psiquiatra e terapeuta. Vamos assim colocar, são categorias, são profissionais diferentes, eu vou já explicar. Psiquiatra é um médico que tem especialização em psiquiatria, tem formação em psiquiatria. Ele é um responsável que vai estar diretamente ligado à parte medicamentosa, tá? O psicólogo, ele é formado em psicologia, tem todas as técnicas e ferramentas para trabalhar dentro da terapia e que não passa nenhum tipo de medicação, porque não faz parte não é da nossa responsabilidade, né? A gente não estudou isso, a gente não foi preparado, não foi capacitado para saber, né, qual a melhor medicação para você. Então é importante a gente diferenciar. O psiquiatra é médico, psicólogo, ele é formado em psicologia. E aí seria muito bom que todo mundo tivesse acesso aos dois, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, mas a gente sabe que nem sempre isso é o caso. O que eu indico, e aí vão achar que eu estou puxando sardinha para o meu lado, é de que sempre procure inicialmente um psicólogo. Por quê? Nem toda, isso eu já falei, tem coisas que eu falo, aí como eu fico regravando, eu não lembro se eu falei nesse vídeo que eu gravei pela 13ª vez ou no anterior. Mas o psiquiatra, ele vai ficar mais pautado na medicação. E nem todo caso precisa de medicação. Nem todo adoecimento tem um transtorno atrelado. Então a gente precisa identificar qual é a causa daquele sofrimento, enfim, se é necessária uma medicação ou não, mas é bem interessante que comece pela própria terapia, porque você vai ter ferramentas, você vai ter um preparo técnico que vai te auxiliar a identificar as problemáticas, de saber lidar, aprender a lidar com as situações e observar como é que isso vai impactando na sua vida, né? Se isso o próprio psicólogo vai te orientando à medida do possível, se vê que tem algumas coisas que tá ligado com uma parte orgânica, com uma parte física, aí é interessante entrar com a medicação. Então, são casos de, por exemplo, um adoecimento muito, muito intenso, que não tem, vamos dizer assim, a pessoa não tem nem força de vontade para iniciar uma terapia, e às vezes aí a medicação ela entra nesse quesito, tipo, não tá tendo nenhuma resposta, e aí entra nesse quesito. Algum transtorno que tem medicação, tem alguns transtornos que precisam de uma medicação atrelada para poder ter uma melhor resposta. Então, para cada caso, é um caso. É uma solução assim, né? É todo uma construção para poder ser feito um acompanhamento adequado. Mas eu sempre indico começar pela terapia.
Porque geralmente se você vai para a parte da psiquiatria, e esse é o meu cuidado, você iniciar uma medicação e só ficar na medicação. E aí quando você só fica na medicação, você fica naquela esperança de que a medicação resolva. E não vai resolver. Então inicia pela terapia. À medida que você vê que realmente precisa, o psicólogo vai estar te acompanhando, e aí vê que precisa de uma intervenção medicamentosa, ele vai te orientar, tá bom? E aí qual é a diferença do terapeuta para o psicólogo? É uma diferença mais no sentido de... Como é que eu vou colocar aqui, sem ser polêmica? Na verdade, gente, terapia, ela não é de uso exclusivo dos psicólogos. Então, qualquer pessoa pode se intitular terapeuta e enfim, atender qualquer pessoa. O meu problema nisso, e é uma coisa que eu quero deixar aqui, é que nem todo mundo entende o que está por trás da terapia. Nem todo mundo entende como é que funciona. E aí, às vezes, vai procurar um terapeuta que não tem uma formação adequada e acaba mais piorando a situação do que ajudando. Então, o psicólogo, ele tem uma formação por trás. Claro, não é porque você fez a faculdade de psicologia que existe uma garantia de que você vai ser um bom psicólogo. Eu sei, tem profissionais ruins, como toda a área. Porém, o que eu quero colocar aqui, e é mais para você que está procurando a terapia, de você se atentar como é que essa formação se dá na prática. Se você observa que é mais achismos em torno do que está sendo trazido, então aquele profissional, seja psicólogo, seja terapeuta, ele vai só trazer, eu acho que você deveria fazer isso. Ele é uma pessoa que só dá conselhos. É uma pessoa que utiliza-se do senso comum para te dar respostas. Então, é um ponto de você se atentar para levar em consideração se esse psicólogo, se esse terapeuta é um profissional que é realmente preparado, capacitado. Da mesma forma, se atentar se é um profissional que tem um método por trás que mais parece o tipo de esse é o método. Faça o passo A, B, C, D e tarará. Se não funcionar daqui a tanto tempo, o problema está em você. Não é no meu método. Então, são coisas meio problemáticas. Então, se atente. O psicólogo, por ele ter uma formação, acaba que tem um direcionamento mais... Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Não tem como. Mas o psicólogo, ele é um profissional que está ali se capacitando durante 5 anos, que tem especialização depois, tem pós-graduação. Então, é muitos anos de estudo, muitos anos de capacitação, de preparação. Geralmente, terapeutas, alguns, eu não posso nem generalizar, na verdade, e nem posso falar muito, mas do que eu vejo na internet, do que eu vejo no Instagram, é comum ter pessoas que desenvolveram o próprio método. De onde é que desenvolveram esse próprio método? De onde é que vem essas bases? É da experiência de vida daquela pessoa? Aí eu posso colocar a minha experiência de vida na experiência de todo mundo e dizer que vai funcionar? Então são coisas que a gente tem que se atentar. Sim, pode ter bons terapeutas que são capacitados, que estudam, que se preparam, que fazem algum tipo de formação, mas tenham cuidado com esses que parecem ter a fórmula secreta, parece que fizeram a formação de fim de semana, formação de 1 mês e já está se intitulando terapeuta, já está se intitulando como uma pessoa preparada e capacitada para atender qualquer pessoa, atender qualquer demanda. Então, se atente a isso. Se atente. Tenha referências do profissional que você está procurando, tá? É o melhor meio. Procure as referências, seja de pessoas que você conhece, como até da própria internet, né? De você procurar em sites de reclamações, procurar nas avaliações do Google. Tenha essas referências na hora de procurar por um profissional, tá bom? Acho que eu já falei tudo. Tá o vídeo bem longo, pensei que ia ser bem curtinho, mas não.
E é isso. Vou encerrar por aqui hoje. Agradeço muito por você ter chegado até aqui e deixe o seu comentário pra gente continuar essa conversa, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.